Hoje eu quero falar com vocês sobre 5 coisas que vocês precisam saber antes de ver a adaptação de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo filme dos Jogos Vorazes. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Joane e esse aqui é o Unicórnio Literário. Então, sem enrolação, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é que o livro é um prequel, ou seja, é uma história que é contada antes da história que nós conhecemos, a história principal, que é a história da Katniss, do Peeta e do Gale, a história que se popularizou. Então, esse livro nós vamos conhecer a 10ª edição dos Jogos Vorazes, ou seja, gente, estava bem no comecinho. Lembrando, gente, que aqui nesse vídeo não vai ter spoiler, então vocês podem ver tranquilos, porque eu não vou dar spoiler do livro, né, nem do filme, porque eu não vi, né, mas eu não vou dar spoiler do livro, são coisas que vocês iam descobrir lendo as 10 primeiras páginas, ok? Então vamos lá para o segundo fato. Bom, como eu disse, é a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Gente, então era tudo mato, presta atenção. E é lá Por que essa edição é tão importante de tudo? É porque nessa edição é que começam alguns elementos que a gente já vai ver lá para quem assistiu os Jogos Vorazes com a Katniss. Quando ela tá lá, né, nos jogos, nós vamos ver coisas muito sofisticadas, como a arena, as entrevistas. Então, nessa 10ª edição é quando iniciam alguns avanços tecnológicos, vamos dizer assim, e também alguns costumes que a gente já vê super desenvolvido lá na edição da Katniss. Então, por exemplo, uma coisa que se iniciou nessa 10ª edição foi a entrevista com os tributos. E, gente, olha, não é spoiler não, tá? Podem ficar tranquilos. Antes dessa 10ª edição não existia essa entrevista com os tributos. Então esse é só um ponto daquilo que a gente vai ver que começou nessa 10ª edição. Então é muito empolgante. Antes de te contar o próximo motivo, não deixa de curtir e se inscrever no canal. Eu tô começando, mas eu gosto muito de falar sobre livros e eu pretendo trazer mais vídeos com mais frequência para vocês. A terceira coisa que vocês precisam saber, essa é uma história de origem de um vilão muito conhecido, que é o Presidente Snow. Então aqui, gente, o Presidente Snow, ele tá jovem, né? E aí a gente vai conhecer um pouco da história dele, onde que ele morava, por que ele se tornou aquela pessoa, como foi o início dele nos Jogos Vorazes, né? Então a gente vai ver o início da ascensão social dele, vamos dizer assim. Então a gente vai descobrir muitas coisas sobre o Presidente Snow que a gente nem imaginava. E o que eu acho mais interessante é que tem outro rosto conhecido, que é a Tigris. Sim, aquela que dá o abrigo para Katniss em algum momento da história, que eu também não vou dar spoiler. Então a gente vai ver também esse rosto conhecido antes dela fazer todas as plásticas. Também não é spoiler, gente, porque lá nos Jogos Vorazes da Katniss a gente já vê ela com as plásticas. Ela tem uma participaçãozinha muito pequena, tanto na adaptação, no livro ela tem uma participação maior. Mas nesse livro, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente vai ver realmente quem é a Tigris. E assim, é muito interessante de ler. Outro ponto que eu achei muito interessante e que é a quarta coisa que vocês precisam saber é que nessa edição dos Jogos Vorazes, tudo era mato, gente. Então a gente vai começar a ver como foi a inserção da tecnologia na arena. Então eu acho isso muito legal. A gente vai ver quais foram as principais motivações deles, por que eles fizeram isso, quem foi que deu a ideia, como foi que começou. Então realmente é muito legal de se ver toda essa maquinação política por trás dos Jogos Vorazes e como começou, né? Porque antes era só lançar os tributos lá na arena, ver todo mundo se engalfinhar e acabou, né? Então agora nessa 10ª edição muita coisa muda, então eu acho que ela é crucial para poder entender por que os Jogos Vorazes se tornaram tão populares na época da Katniss. Outra coisa muito interessante é a forma como os tributos são tratados. Na época da Katniss a gente vê que os tributos são transportados em trens, eles são bem alimentados, depois eles são colocados num hotel, num quarto gigantesco, tudo muito confortável. Só que nessa 10ª edição não é bem assim não, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a forma como os tributos são tratados. Então, ou você vai ler, ou então você vai ver a adaptação.
E a quinta coisa que você precisa saber é que esse novo filme, nosso novo livro, não é sobre os jogos, tá? Tudo bem, eu falei muitas coisas sobre os jogos aqui, mas tudo isso, gente, é só para ajudar a construir o personagem do Snow. Então, tudo isso de jogos, ele serve como um amparato, né, para a autora, para que ela consiga construir a personalidade dele. E assim, é de babar, gente, porque ela faz essa construção maravilhosamente bem. Eu sou apaixonada por esse livro, então aí a gente vai ver o desenvolvimento desse personagem, tudo aquilo que ele passou na juventude dele, por que ele se tornou quem ele é. Então é mais sobre o Snow do que sobre os Jogos Vorazes. E um bônus, gente, que eu posso contar pra vocês é que nesse livro, né, nesse novo filme, a gente vai ver a origem de algumas coisas, como a canção The Hungry Tree. Os jogos, né, tem uma outra personagem que se destaca. Eu não falei sobre ela aqui, mas é a Lucy Gray. Eu quis falar o mínimo possível porque eu acho que é muito melhor quando a gente lê ou vê ou tem a sua própria experiência. Então a Lucy Gray, gente, ela é um tributo do Distrito 12 e ela é uma cantora. Então a gente vai ver um pouco sobre a origem dessa canção, que a Katniss canta, né, lá no filme. Que falar mais do que eu já falei é estragar completamente a sua experiência. Eu não quero isso. A verdade, eu quero te motivar a ter essa experiência. Em relação à minha própria experiência com o livro, gente, eu amei muito. A trilogia dos Jogos Vorazes é sem dúvidas a minha trilogia favorita, a minha distopia favorita. E quando eu li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, meu cérebro explodiu. Só um fato lá no livro que realmente eu achei que faltou, né? Mas eu também não vou dar spoiler sobre o que é. Se você quiser saber, pode me perguntar aqui que eu respondo. Mas no restante, gente, eu acho que a Suzanne Collins fez um trabalho fenomenal nesse livro, porque ela construiu muito bem o personagem do Snow, ela fundamentou muito bem o caráter dele, a personalidade dele. Sei que o livro não vai focar mesmo nos Jogos Vorazes, mas ela foca sim nessa mudança da mentalidade, nessas maquinações políticas. Então eu gosto muito dessa maturidade que a autora trouxe para esse livro. Agora vocês podem me perguntar, Joane, eu preciso ler o livro antes de ver a adaptação? Gente, isso aí é completamente opcional. Se você quiser, sim. Se você quiser, também não. Você pode ler o livro como curiosidade para poder ver a história completa, né? Antes de ver a adaptação. Mas se você quiser ver a adaptação e depois ler o livro, é super válido também. Não tem regra em relação a isso. Outra pergunta que você pode me fazer é: eu preciso ler a trilogia toda dos Jogos Vorazes para poder ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Gente, eu recomendo que sim. Por quê? Porque tem muitas coisas que acontecem na trilogia dos Jogos Vorazes e que você vai ver a origem delas em A Cantiga dos Pássaros. Então eles fazem, assim, muitas referências, sabe? E se você não quiser ler os livros, é ver os filmes mesmo. Eu acho que os filmes são uma adaptação excelente, mas é lógico que os livros têm aquele gostinho a mais, né? Mas eu recomendo fortemente a leitura de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque é um livro excelente, gente. Ele me prendeu do início ao fim. Eu gosto muito quando o autor faz essa construção de personagem. Os personagens, pra mim, eles são um ponto alto de um livro. Então eu gosto muito quando o autor consegue colocar tanta personalidade no personagem que ele se torna real pra gente. Então eu gostei muito mesmo de como a Suzanne construiu o Snow e os outros personagens, mas principalmente eu gostei muito de saber da história desse vilão. Vilão? Será? E se vocês quiserem saber mais sobre o universo dos Jogos Vorazes, deixe aqui no comentário que eu posso trazer um vídeo falando sobre cada livro separadamente, como por exemplo contando as diferenças entre a adaptação e o livro. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de me seguir também lá no Instagram. Um beijo, até a próxima, fui!